Ayumas e sua história. Em 1921, o senhor Marino Zocante, em caminhada, encontra o senhor Joaquim Pereira Loureiro, que diz trabalhar para a Companhia Marcondes e Companhia Goulart. Ele estava bem picada e morava em cima da árvore. Em 1921, era construído em Ayumas a primeira capelinha. Dia 6 de agosto de 1922, era erguido o primeiro cruzeiro, dando início ao povoado de Ayumas. Em 20 de agosto de 1923, a família Sereguete adquiriu propriedade e passa a morar no município. Em 1924, é inaugurada a primeira farmácia. O farmacêutico era Geraldo Rodrigues Arruda. A farmácia era coberta de coqueiro e não havia médico. A capela é abençoada pelo bispo Dom Carlos de Botucatu, como capela de Presidente Prudente. Em 5 de agosto de 1928, um grupo de 312 pessoas encaminham abaixo-assinado à Câmara de Deputados Estaduais solicitando a elevação da povoação de Ayumas a Distrito de Paz. Em 1928, a população constava com 120 residências, 500 agricultores e cerca de 4 mil pés de café. Em 14 de dezembro de 1928, passou a distrito do território de Presidente Prudente. Em 1930 foi construída a primeira casa de madeira na Ayumas. Em 22 de dezembro de 1938, chega o primeiro padre da Capela de Ayumas, Padre Antônio Mendes Correia. 1º de março de 1939 foi inaugurado o Grupo Escolar SESC, pertencente à cidade de Presidente Prudente. O primeiro médico de Ayumas foi o Dr. Odilo Antunes Siqueira. O primeiro dentista foi o Dr. Evilásio Dias. Primeira professora de Ayumas, Helena Pir dos Santos. Dia 6 de agosto de 1941 foi lançada e abençoada a pedra fundamental, criada a Paróquia Santa Luzia. Em 1949, fundada a Associação Atlética Ayumense. Em 1952 foi instalada a energia tocada a motor no período noturno até às 23 horas. Isso de 1950 identificou uma população de 8.843 habitantes. Em 1953, Patrocínio Martins muda para Ayumas e é nomeado titular do cartório. O território de Ayumas é dividido em lotes e há várias casas de comércio. A economia predominante, café, algodão, amendoim e pecuária. Em 1953 foi finalizada a construção da Igreja Santa Luzia. Em dezembro de 1953, Ayumas foi desmembrada de Presidente Prudente. No dia 3 de outubro de 1954, foi a eleição para a escolha do primeiro prefeito de Ayumas. O primeiro prefeito de Ayumas foi o segundo Manuel Gardino, no colegiado de 1.250 eleitores. No dia 27 de março de 1956, assume a administração do município de Ayumas o vice-prefeito, excelentíssimo senhor Alberto Pelizari Lopes, em substituição ao senhor segundo Manuel Gardino. Em 1954, chega em Ayumas a energia elétrica com lâmpadas a vapor de mercúrio. Em 1953, foi inaugurado o prédio próprio da Escola SESC, que recebeu o nome de Coronel Francisco Whittaker, em homenagem ao capitão Francisco Whittaker. Em 1959, foi eleito o excelentíssimo senhor prefeito Patrocínio Martins. Em 1960, o censo aponta que Ayumas tinha 6.668 habitantes. Em 1963, implanta-se o ginásio estadual. Em 1963, implanta-se o ensino colegial. Em 1963, Ayumas tinha 5.500 habitantes. Em 1967, eleita Maria Ruiz Martins para prefeita. Em 1967, Geraldo Rodrigues Arruda foi nomeado interventor de Ayumas. Em 1967, reassume como prefeita Maria Ruiz Martins. Em 1972, foi eleito
Otávio Rodrigues Marques, prefeito de Ayumas. Em 1973, Maria Ruiz Martins foi eleita a prefeita de Ayumas. Em 1976, foi inaugurada a base operacional da Sabesp em Ayumas. Em 1977, foi eleito o prefeito Antônio de Capa. Em 1977, foi inaugurada a rodovia Henrique Moreno Miller, que liga Ayumas à rodovia Raposo Tavares. O censo de 1980 aponta uma população de 3.242 habitantes. Em 1983, foi eleito prefeito de Ayumas o senhor Luiz Rochedo Gardim. No ano de 1989, foi eleito prefeito o excelentíssimo senhor Antônio de Capa. Em 1993, foi eleito o senhor José Eugênio Nipote, o prefeito de Ayumas. Em 1997, foi eleito o senhor Antônio de Capa, prefeito de Ayumas. De 2001 a 2008, o senhor Edmond Donizete Risse foi eleito e reeleito prefeito de Ayumas. De 2009 a 2012, foi eleito e reeleito o prefeito Adailto César Menossi,